Saudações, vigia das pessoas. Hoje vamos começar uma série estudando os pormenores do livro de Jó. Muito interessante. Como aula inaugural, podemos dizer assim, vamos fazer uma introdução breve e aí seguiremos. A intenção nossa é fazer um capítulo por dia, ou por vez. De repente vai depender do acompanhamento, como que as pessoas estão seguindo, tá certo? Muito bem. Jó é um dos livros da Bíblia mais conhecido. Todo mundo fala da persistência de Jó, da paciência de Jó. Então, por isso que nós decidimos optar por Jó. E também tem o fato de, na pesquisa aqui, 51% das pessoas preferiram Jó. Jó é um livro enigmático. A impressão que dá que seu autor, as boas línguas dizem que o autor é Moisés. Alguns dizem que é apenas uma história alegórica, que quer ensinar um princípio. Outros acham que não, é história, fato. Eu acredito que a história de Jó seja um fato, por dois motivos. Primeiro, Jó é citado em um dos livros da Bíblia. Não sei se Ezequiel, não sei. Aí o profeta fala assim: ainda que Daniel, Noé e Jó vivessem na cidade X, ainda que eles vivessem lá, a justiça deles serviria para salvar apenas eles. Então, se alguém está citando, é porque ele viveu, senão não deve ser uma alegoria. E tem outro que citou Jó, agora não me lembro, deixa eu pensar aqui. Tiago, se eu não me engano. Ele cita Jó. Então, são duas citações importantes que nos fazem pensar que realmente Jó existiu, e teve essa experiência aí terrível, que quase o derrubou da graça. Certo. Jó era um patriarca, ele era juiz, Na época dos juízes em Israel, eles não tinham rei, não tinham governador, então quem decidia as questões eram juízes. Então tem juízes muito famosos como Gideão, Jefté, tem outros também que eu não estou lembrando agora. Acho que o próprio Samuel era um juiz, Moisés, o primeiro juiz, e aí vai. E os juízes, eles sentavam à entrada da cidade e ficavam ali resolvendo os casos. Então, imagina-se que Jó era um desses juízes. E Jó tinha uns amigos. Então, imagina-se que os amigos que se apresentaram quando Jó ficou doente também sejam juízes. Então, era 4 juízes. Jó, ele faz... Jó, ele faz... Zofar... Jó, ele faz... Zofar, faltou um, mas vai aparecer. Depois a gente vai falar, tá bom? Muito bem. A nossa ênfase hoje vai ser, para começar, brincadeira séria, diga-se de passagem. Eu prometi que o título dessa introdução seria Como nasce um sábio?
E o livro de Jó mostra, lá no capítulo 32, tá bom? Não se preocupe muito com essas questões, com essas informações, porque caso eu me equivoque aqui, você sabe que está na... É fácil descobrir, é fácil achar, tá bom? Porque o meu objetivo aqui não é ser exatista, sabe? A minha maior preocupação aqui é despertá-lo para o poder que os livros da Bíblia têm. Nós já passamos um período de 30 dias, onde estudamos, capítulo por capítulo, o livro inteiro, o livro que João escreveu. E eu, pessoalmente, acredito que tenha sido um bom sucesso. As pessoas que têm retornado estão dizendo que gostaram, apesar da minha abordagem ela ser um pouco diferente. Pode ver que eu estou até sem o livro aqui, ó. Eu prefiro comentar, não é? E depois, no decorrer do curso, a gente vai buscando as provas, caso seja necessário, tá bom? Detalhe, no final, todos que estão aqui, né, inscritos no canal, dê o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe para os seus amigos e é isso. Muito bem, como se cria um sábio? É interessante, né? Então vamos dar um pulo, sair do capítulo 1, da introdução, e vamos dar um pulo lá para o capítulo 33, onde o texto mostra que os amigos de Jó, Zofar tem outro que não entra na cachola. Eles estavam num debate, né, com Jó. Eles estavam dizendo: Jó, você está doente e nós sabemos que essa doença ela só acontece para pessoas que estão em débito com Deus. Jó também acreditava nisso. E ele falava: mas isso é impossível, eu não errei. A não ser que Deus esteja cobrando uma conta do passado, quando eu tinha 13, 14 anos. Será que Deus está fazendo isso? O fato é que eles se cansaram de argumentar, não conseguiram derrubar Jó no argumento, e aí se calaram. Ali, assentado no grupo, estava um amigo dos 3 que visitavam, chamado Eliú. Possivelmente era um jovem aí dos seus 20 anos, porque diz que ele ficou ali sentado só ouvindo. Mas como eles não conseguiram, né, vencer Jó no argumento, então eles se calaram e Eliú se revoltou. Então ele começou bem humilde. Olha, eu sei que vocês são sabidos, são, né, mais experientes, são mais velhos do que eu, e por isso que eu não falei nada até agora. Eu estava aqui só ouvindo a sabedoria de vocês. Mas chegou uma hora que vocês se calaram e não conseguiram dar resposta para Jó. Isso é lamentável. Ele falou assim: e eu estou tendo aqui uma comichão aqui dentro. Está me dando vontade de falar. Se eu não falar, eu acho que eu vou explodir. E aí ele começa a falar, né? Ele fala: eu sou muito humilde, muito simples, mas vou falar. Só que o que aconteceu? Enquanto ele falava, ele se empolgou. É verdade. Os tolos são assim. Quando eles percebem que os sábios não conseguem mais expor sua sabedoria, o tolo sai correndo para expor a sua tolice. Lamentável, não é? Então ele começou a argumentar com Jó.
Só que quando ele disse que ia dizer o que estava dentro de si, eu acreditei que ele ia falar dos seus pensamentos. Mas não. Você vai ver no decorrer do curso que todos os argumentos que ele usou eram argumentos que os seus amigos também utilizaram. Então, ele disse mais do mesmo. Na verdade, ele acabou apoiando o partido dos amigos de Jó. Né? E por isso que eu digo, como se faz um ignorante, né? Como formar, né, um tolo, porque eu fiquei reparando, né, no livro, e eu ouvi hoje de manhã, todo o livro. Na verdade, eu me distraí depois na hora da meditação e ainda está faltando os 2 últimos capítulos. Mas eu sempre ouço para poder ter na memória, né, fresquinha. Graças a Deus, como vocês se lembram, o Apocalipse disse: feliz aquele que lê. Então, se você está lendo, ótimo. Eu tenho uma dificuldade de leitura, eu estou com um problema agora recentemente, não estou conseguindo ler, mas graças a Deus, o Senhor do Céu inspirou, né, o grande Cid Moreira, e ele gravou. Tem outros gravadores também, mas eu gosto mais dessa gravação. Aliás, no começo eu não gostava do Cid, não, era muito aquela voz pastosa, arrastada, mas aí eu orei ao Senhor para que eu passasse a gostar, né? E hoje eu gosto muito. Não tem um dia que eu não ouço pelo menos um capítulo de algum livro da Bíblia narrado por Cid Moreira, o servo de Deus. Então ele começa falando assim: olha, Jó, a coisa tá feia porque os argumentos que meus amigos utilizaram, né, são verdade. Porque nós estamos vendo aqui que você, sabe, você é pecador. Olha, você fez isso, aquilo, outro. Então, você está errado no que está dizendo. E preste atenção. É um sábio que está dizendo. E quando ele começou a falar, ele foi falando, o narrador que estava ocupando esse espaço, foi falando bem de mansinho, humilde, né? No final ele estava gritando. Então é assim, porque quem está falando agora é um sábio. Tá vendo? E eu vou te ensinar como é que é o esquema. E aí é tão triste, eu não queria ser esse pobre coitado, porque os 3 amigos de Jó, Elifaz, Zofar e Bildade. Lembrei. Esses 3 amigos, eles receberam uma reprimenda de Deus. E de Jó. Jó acabou com eles durante esse drama. Agora o pobre do Eliú foi ignorado. Tanto por Deus, que na verdade já é uma dádiva, né? Porque Deus que ia castigar os 3 amigos de Jó. E ao que parece, Eliú não, ele simplesmente ignorou Eliú. E Jó também ignorou Eliú. Jó não respondeu a ele. Então ele disse assim, talvez ele tenha pensado assim: bom, eu não vou responder esse menino, né? Um frangote. E ignorou. E aí a gente depois vai olhar detalhes, não é? E aí você vai ver que realmente o argumento de Eliú repetiu o argumento dos 3 amigos. Então Deus entrou falando e no final, vou dar aqui um spoiler, no final Deus pediu para que o seu servo Jó orasse aos seus 3 amigos, e então Deus concederia-lhes perdão.
Então, sempre que nós falamos da Bíblia ou nos arriscamos a ensiná-la, nós precisamos estar sempre atentos em oração. Então, vamos orar, agradecer ao Criador do céu pelas dádivas do conhecimento. Poderoso Deus e Pai, te agradecemos porque o Senhor nos permitiu formar esse grupo e o Senhor nos permitiu ensinar alguma coisa, apesar que é uma carga grande, pesada, apesar que é pesado, porque a gente sabe que tem outros eruditos aqui, né? Pastores, né? Sabedores muito mais do que eu, mas a gente está colocando a nossa visão. E eu te peço que o Senhor ilumine a cabeça daqueles que vão se aventurar em ouvir, e que, assim como aconteceu comigo, esses livros da Bíblia possam impressioná-los de modo a reconhecer o Salvador que está em todos os livros da Bíblia. O Salvador é Cristo. Perdoa, bom Pai, os nossos pecados. Responde, Senhor, às nossas necessidades. Pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Até amanhã.